Olá, meus amigos. Bem-vindo novamente. O clima hoje, o sentimento é de luto. De luto. De luto. Luto pelo nosso país. Luto pelos nossos sonhos de liberdade. Porque nós acreditamos em um projeto de liberdade, de pátria, de família. Nós lutamos por ele. Nós empenhamos esforços, nós conscientizamos pessoas, nós informamos pessoas, tentamos esclarecer o máximo de gente possível. E agora nós vemos que o nosso propósito não foi, pelo menos agora, alcançado, por enquanto. A esquerda ganhou no Brasil, infelizmente. Corremos o risco sério, de ver as nossas conquistas irem pelo ralo. Aquelas conquistas que nos foi tanto cara, que nos custou tanto alcançarmos. Agora estamos correndo o risco de vê-las, repito, entrando pelo ralo. Veja bem, nós sempre ouvimos falar que o Brasil é corrupto, que os políticos são corruptos, que não tem jeito, que a política é corrupta. E em meio a tudo isso, nós conseguimos um presidente que não é corrupto, que não tem nada de corrupção sobre a sua vida. Isso ele emergiu do meio de um caos, totalmente de corrupção. Mas ele conseguiu se manter ali, íntegro, toda a sua trajetória até hoje. Nenhum fato confirmado há de corrupção contra ele. E isso para um país, para uma nação que diz que todo político é corrupto, que de fato tem um histórico de corrupção, seria por si só um fato elogiável. Agora contraponha isso o fato de um criminoso condenado, por quê? Por roubar o dinheiro público, roubar o nosso dinheiro, desviar o nosso dinheiro, fazer negociatas em benefício próprio, enriquecer os seus, solapar a máquina pública, a Petrobras, como exemplo, e vários órgãos públicos. Esse cara está preso. Ele é tirado do presídio sem cumprir a pena. Ele foi tirado do presídio, notório corrupto, para concorrer às eleições com um homem honesto. Veja, em sã consciência, era para isso acontecer? Não, esse homem não era nem para ser candidato. Não era nem para ser candidato. Era para ser já escrachado do meio político por corrupção. Ainda mais para concorrer com um homem que nenhum fato há contra ele de corrupção. Pois esse mesmo país que fica dizendo que toda política é corrupta, que não confia no político, a grande parte desse país ontem elegeu esse corrupto para ser o seu presidente, para ser o geridor, o gerenciador do seu dinheiro. Que direito nós temos agora, que moral nós vamos ter agora para cobrar honestidade de nossos filhos, para cobrar seriedade e honestidade dos políticos? Que direito nós vamos ter agora? E o pior de tudo isso é ver esses anos de conquista destruídos. Vai voltar de novo. Os mesmos que solaparam a máquina pública, o erário público, de volta à cena do crime, como bem disse o vice-presidente eleito. Estão todos de volta à cena do crime. Você vê que parece que saíram das tocas, dos esconderijos, todos os criminosos da política brasileira, e estão de novo no centro do poder, atrás do Lula para tirar foto. Sem contar que quem foi que comemorou? Mas, pelo menos nós vimos os vídeos aqui, eu sei que vocês viram também já,
os vídeos das comemorações nos presídios, nas favelas, no local dos crimes, dos criminosos com metralhadora nas mãos, faz o L, dando tiro, dando rajada de metralhadora. Por favor, é uma afronta à nossa inteligência. O Brasil estava a um pequeno passo, já com as contas organizadas, tudo no jeito, no ponto de crescer. Porque Jair Bolsonaro sendo eleito, a coisa ia continuar crescendo. Mas agora, eu não sei, que Deus tenha misericórdia de nosso país. Gustavo Gaia, aqui no seu Twitter, retuitando Leandro Ruschel, diz parabéns aos envolvidos. O Leandro Ruschel, por sua vez, diz que Deus tenha misericórdia dessa nação. Ele tuitou aqui um vídeo do que aconteceu nos presídios quando o Lula foi declarado eleito presidente da República do Brasil. A festa que aconteceu nos presídios. E por que Gustavo Gaia diz parabéns aos envolvidos? Porque quem elegeu Lula, é o que ele está dizendo aqui, quem elegeu Lula fez a festa nos presídios, fez a festa do crime. Estão na mesma sintonia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha aí o vídeo. Esse foi o vídeo filmado de fora dos presídios. E o que aconteceu lá dentro? Falando sobre isso, tem aqui o Carlos Jordi, em um Twitter. Ele diz, mais uma festa dos eleitores de Lula. Quando você for assaltado ou sua esposa for utilizada, ele colocou entre aspas, por esses caras, faz o L. Ele foi um pouco forte aqui, mas às vezes é preciso a gente ser contundente para as pessoas entenderem o risco que estamos correndo, onde fomos nos meter. Olha o vídeo. Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L! Vai do L, caralho! Vai do L, pô! E nas ruas, onde impera o crime, o que aconteceu com a vitória do Lula? Rodrigo Constantino diz aqui no Twitter, mostrando um vídeo da comemoração das festas lá na favela, sei lá onde é esse vídeo aqui, não faço ideia, mas pelo jeito é numa situação numa região bem inóspita. Ele retuitando Fábio Roberto Souza diz, você está comemorando hoje? Então eis a sua companhia, traficantes. É forte ou não é? Estamos correndo risco ou não estamos? Olha o vídeo. E a coisa já começou a complicar, já começou a feder. Falando do vídeo, o discurso da vitória que ele fez, você viu quem estava atrás dele? José Guimarães. Conhece esse cara? É aquele da história dos dólares na cueca. Deputado do PT do Ceará na época. Estavam sumidos, mas agora voltou todo mundo. Os abutres voltaram. Os abutres voltaram. O Thor diz assim, primeiro discurso ao lado do deputado pego com dinheiro na cueca. E a Tsuki diz,
trocaram um capitão por um pirata. Vocês sabem o que pirata faz, né? E as notícias são cada vez mais ruins, mais tristes. Olha isso aqui, ó. Pressão de aliado é um Twitter do Cláudio Dantas. Pressão de aliados muda lista prévia de ministérios de Lula. Veja que os ministérios de Bolsonaro são todos técnicos. Ele não escolhe um ministro para tocar favores, para negociar cargos, não. Ele escolhe ministros técnicos, formação, capazes de atuar naquela área. Já a esquerda não, trabalha negociando os favores. Já a esquerda, ela trabalha negociando cargos em troca de favores. Aí o Cláudio Dantas diz: Tebet está cotada para o Ministério da Justiça. Lista final será consolidada por José Dirceu. O Zé Dirceu apareceu. Aquele que disse que iam tomar o poder. E conseguiram. Tomaram o poder. Estão de volta. Que Deus nos ajude. José Dirceu, que já coordena informalmente o gabinete da transição. Veja aonde você que votou no Lula colocou o nosso país. Veja em que mãos o nosso país foi colocado. Eu não quero que esse vídeo fique longo, ele é só para fazer esse desabafo, esse esclarecimento. Eu vou ficar aqui com as palavras de Rodrigo Constantino, que diz, ó: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Aqueles que gritam, chora mais, tem muita gente gritando, chora mais, debochando, da direita. Os petistas que votaram no Lula estão hoje debochando, cantando, tripudiando, cantando vitória, achando que tiveram vitória, mas não tiveram. Todos perdemos. Nem se dão conta de que estarão eles chorando em breve, quando descobrirem que a picanha prometida era canina e a liberdade de criticar o governo acabou. Terão saudades do genocida, se referindo a Bolsonaro. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Eu sei que em tudo Deus tem um plano. Se você acompanhou meus vídeos anteriores aqui nesse canal, sabe das histórias, dos estudos que eu fiz aqui sobre a Nicarágua, sobre a Venezuela, sobre a Colômbia, sobre o Chile, países onde são governados pela esquerda hoje, o estrago, a miséria que está se tornando esses países, os que não já se tornaram, como a Venezuela. Os outros estão se tornando porque a esquerda entrou há pouco tempo. Deus tem misericórdia que o nosso país não fique igual a esses países, mas só Deus vai ter misericórdia de nós. Nós somos brasileiros, não vamos desistir do nosso país, nós somos lutadores, vamos estar sempre na trincheira, vamos estar sempre por aqui. Que Deus nos ajude e nos guarde. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.